Uma das pilastras da quaresma é o jejum, mas tão pouco sabemos sobre esse mistério espiritual na qual Jesus vem para ratificar no Novo Testamento. Você olha para o Antigo Testamento, você vê momentos que os homens jejuavam, mas é no Novo aonde é levantado, exaltado a prática do jejum, a ponto de Jesus exortar os discípulos que existia espécie de demônios que só iriam com oração e jejum. Mas tão pouco sabemos sobre ele, e é sobre isso que eu quero meditar com você nessa manhã. Então o jejum ele tem 3 razões. A primeira delas, para reprimir os desejos da carne. Assim diz São Paulo em 2 Coríntios 6,5, nos jejuns, na castidade. Querendo dizer que o jejum é uma garantia da castidade. E São Jerônimo diz, sem Ceres e Baco, Vênus congelaria, o que quer dizer que a luxúria perde seu calor pela privação da comida e da bebida. Então o jejum ele vai direto na temperança. O jejum ele vai direto no desejo da carne. Por quê? Porque você mortifica a carne. É o teu corpo que é acostumado a receber quando logo ele sente algo, especial vontade de comer e beber. Agora, quando você diz para o teu corpo que nessa hora, neste momento, ele não vai ser alimentado, para ele esperar que quem está no domínio é a razão, não é mais o corpo, automaticamente você vai reprimindo os desejos da carne. E isso com uma constância, porque onde que as pessoas erram? As pessoas erram primeiro fazendo de qualquer jeito, sem disciplina e sem constância. A disciplina é determinar os horários com equilíbrio. A constância é fazer toda semana. Então o cara já começa pelas cabeças, porque ele está desesperado para receber uma graça de Deus, ou percebe que existe uma luta espiritual acontecendo, ou por medo. Aí ele começa a jejuar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, a semana inteira. Só que faz isso durante 1 mês, 2 meses, uma quaresma. E aí depois ele reduz o seu jejum a nada, a zero. E o diabão só está olhando. Vamos ver até onde vai. Por isso que Jesus fala que é melhor ser fiel no pouco, que ele nos confiará mais. Ser fiel no pouco é constância. Lucas 21:19, é pela vossa constância que alcançareis o reino dos céus. Constância é ser fiel no pouco. Então, o primeiro embate que o jejum vai dar, ou o primeiro fruto que o jejum vai dar para a tua alma, isso daqui não é 1 mês, meu irmão. Isso daqui não, o resultado é que nem academia. Na primeira semana você não fica forte. Na segunda semana você não fica forte, é só dor. Demora um tempo para começar a dar resultado. Isso são anos de prática para que os desejos da carne, aquilo que vai te levando à confissão constante do mesmo pecado. Porque se você já é um servo de Deus, se você já tem um apostolado na igreja, já prega, já dá catequese, já está à frente de pastoral, de movimento, meu irmão, não dá mais para você cair em pecados em relação à luxúria, em relação à castidade tão graves, porque isso é muito grave. Um servo de Deus que ainda cai na masturbação, um servo de Deus que ainda vê pornografia, um servo de Deus que ainda cobiça a mulher do próximo, o homem do próximo. Isso não dá mais para quem já está servindo a Deus. E por que em tantos lugares que a gente vai, as pessoas ali, você olha,
cantando, pregando, coordenando. Daqui a pouco a pessoa vem conversar com você e fala que está em pecado grave em tal situação. Você fala, meu Deus, cara. Mas porque não teve essa base de entender de que o mundo espiritual, ele tem essas duas pernas, a disciplina e a constância. Tem que ser disciplinado, tem que ser obediente e tem que ser constante. Segunda, para que o espírito possa alcançar-se mais livremente a contemplação das coisas mais altas. Lemos no livro de Daniel que foi só depois de um jejum de 3 semanas que ele recebeu a revelação de Deus. Daniel 2, versículo 2 a 4. Então Daniel mortifica a tua carne 3 semanas ali, só legumes e frutas. E depois ele alcança o mistério, a revelação, ele toca naquilo que é divino, Deus fala com ele. Então o jejum também ele vai dar ao homem e à mulher a liberdade para as contemplações das coisas mais altas. E quando o homem toca nas coisas elevadas, espirituais, as coisas da terra vão perdendo seu valor, vão deixando seu espaço dentro do teu coração, porque aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, meu irmão, aquilo sacia a tua alma. Quando você tem contato com o divino, aquilo que é terra, aquilo que é pó, vai perdendo o seu sabor e você vai desejando estar mais perto daquilo que é divino. Então o jejum também, ele vai tirando o nosso coração dessa terra, dos prazeres dessa terra, para que possamos beber desse manancial celeste que sai do lado direito do coração de Cristo. Aquela lança transpassou o seu lado direito para que eu e você pudesse se alimentar de um sangue precioso que está na divina Eucaristia. E o homem vai sentindo sede e fome de se alimentar da carne do seu Deus. E quando ele se alimenta da carne desse Deus, ali ele se encontra com aquilo que é divino, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. E aqueles minutos são os minutos mais preciosos da sua vida. Por isso ele não consegue mais ficar distante da Santa Missa. O que antes era uma violência ir numa missa e ficar ali participando por 1 hora, agora já não é mais violência, agora não é mais sacrifício, agora é ato de amor. Agora ele vai trabalhar e ele não vê a hora de dar o horário de ir para a Santa Missa, ou de começar o seu dia participando. Por quê? Porque o Espírito vai elevando a alma do homem. O apóstolo Paulo chega a reclamar do corpo dele, que faz ele cativo, escravo, quanto esse corpo ainda me prende. Queria voar, mas eu estou preso nessa terra por esse corpo que só quer as coisas da terra. Eu queria transcender, mas eu ainda fico preso em coisas bestas, pequenas, idiotas, vis. E é isso que o nosso corpo traz para nós. Por isso que nós temos que fazer sempre memória da morte, porque a morte, ela vai apagar isso. A morte, ela vai separar isso de nós. E só vai ficar aquilo que cultivamos de celeste, de graça, de caridade. Não nos preocupemos com aquilo que é carnal. E para concluir, terceiro, em reparação pelos pecados. Esta é a razão dada pelo profeta Joel: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Joel 2, versículo 12. E Santo Agostinho completa: o jejum purifica a alma, eleva o espírito e faz com que o corpo se subjugue a ele.
Torna o coração contrito e humilde. Dispersa as nuvens dos desejos, apaga as chamas da luxúria e inflama a verdadeira luz da castidade. Então, o que é reparação? Ontem eu até falava com as minhas crianças aqui. E aí o Bento perguntava, mas o que é reparação, pai? E aí eu dava exemplo para ele de uma lâmpada quebrada, de quanto que ele quebrou uma lâmpada ou queimou uma lâmpada, uma luz de casa. Então, enquanto ele não trocar essa lâmpada, nós vamos continuar ali no escuro, jantando. Mas quanto mais rápido ele tiver essa atitude de colocar essa lâmpada, menos sentiremos a sequela daquela ação dele que fez com que a luz apagasse, ou o ato dele de quebrar a luz. Então, reparar dar uma resposta a Deus aos nossos erros. Assim como a lâmpada queimada, eu vou e troco. O pecado cometido, eu vou e faço algo no lugar dele. Uma atitude boa, uma oração, uma penitência, um jejum, uma meditação, um ato de fé, um pedido de perdão em relação àquilo que eu fiz. Então, o jejum, automaticamente, ele vai reparando as multidões de pecados que cometemos. Por isso que o homem precisa jejuar. A mulher precisa jejuar. Sexta-feira tem que ser dia de jejum. E se você está numa obra, se Deus te confiou algo, algum apostolado, sexta-feira é um jejum. Você tem que ter um dia para você se fortalecer, um jejum particular para a tua santidade, para a tua castidade, para a fortaleza nesse sentido, para dominar a ira e tudo aquilo que você sabe que é vício que está dentro da tua alma, pecado predominante. E se você tem uma missão, um chamado, jejuar um dia também, colocando esse chamado em oração para que ele possa produzir frutos. Deus abençoe. Se você foi edificado por esse áudio, compartilha com alguém.